E aí, pessoal, saiu o relatório gerencial do MXRF11. Vamos começar aqui já falando desse fundo. Primeiramente, né, cotação está abaixo dos R$10, muito bacana. Isso democratiza aí para as pessoas poderem comprar sobre o fundo imobiliário. Liquidez diária, não tem nem o que falar, um dos fundos mais líquidos aí da Bolsa de Valores. Vai pagar um rendimento aí de 10 centavos por cota, caiu um pouquinho, nada demais, pagando aí mais de 1% ao mês. Por ser o MXRF11, fundo imobiliário com o maior número de cotistas aí da nossa Bolsa de Valores, está muito bom, cobra taxas muito boas, então assim, é um dividend yield considerável. Patrimônio líquido 2,3 bilhões, muito bom também, e o preço sobre valor patrimonial 0,96, está um pouquinho descontado. Vamos pegar aqui algumas outras informações, pessoal. Vou ler o relatório gerencial agora para vocês, não li ainda, não abri o relatório, a gente vai ver junto o que está acontecendo. Em relação aos dividendos, aí o fundo pagou 11% nos últimos 12 meses, muito bom. No último mês, mais de 1%, então tá muito bacana. A gente pode ver que o dividend yield do fundo ele varia um pouco, então assim, já chegou a pagar menos de 1%, aí 0,6% ao mês, mas vem subindo aí na faixa, agora vai se manter na faixa de 1% com essa Selic desse jeito e também com a inflação desse jeito. Depois, quando a inflação ela voltar a cair, o fundo vai sofrer um pouquinho. Aqui o relatório gerencial, então, para a gente começar a ler, vamos ver o que o gestor está falando. Aqui, pessoal, em junho o IFIX fechou em queda, blá blá blá, aqui algumas coisas só em relação à Selic, né, que a Selic está em 13,25% ao ano. Particularmente falando, agora em agosto tem reunião do Copom de novo. A expectativa é que a Selic suba mais um pouco, mas não acho que vai subir tanto. E com a expectativa da inflação em queda, eu acredito que a Selic vai se estabilizar por mais algumas reuniões do Copom e depois vai começar a cair. Algumas informações, MXRF11 dispensa apresentações, tá, pessoal? É um fundo de papel, aí é gerido pela XP, é administrado pelo BTG, tem uma taxa de administração de 0,90 ao ano. Então, assim, é um fundo bem interessante para quem está começando nos investimentos. E é um fundo que vem crescendo. Mais uma vez, destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com mais de 557 mil cotistas. Então, assim, o fundo vem crescendo com o passar dos meses, com o passar dos períodos. Distribuição. A distribuição de 10 centavos por cota tal, vai ser pago no dia 14 de julho. Então, assim, o fundo ele já anunciou aí o rendimento que vai ser de 10 centavos por cota. E o fundo, pessoal, ele anuncia isso atrasado. Eu acho que assim, eles poderiam antecipar esse relatório gerencial. Eles estão divulgando agora o relatório gerencial do mês de junho, mas já passou aí a data de pagamento. Então, assim, o fundo, primeiramente, ele divulga aqui a parte dos informes, aí, informes periódicos do fundo, e depois divulga o relatório. Então é por aqui que a gente consegue ver quando vai ser, quanto vai ser e quando vai ser o rendimento. Beleza? Algumas outras informações aqui de receitas, pessoal. O fundo vem mantendo uma receita. MXRF11 não tem muita surpresa, tá? Não tem muito suspense que ficar falando desse fundo. É um fundo assim que geralmente vem se mantendo aí a mesma coisa com o passar do tempo. Rendimento aqui, ó, só para vocês ter uma ideia do rendimento. Vem mantendo aí na faixa de 7, 8 centavos, subiu um pouquinho para 11 centavos, agora está em 10 centavos. Então, assim, bastante consistente no pagamento de rendimentos. É um fundo que você não vai ter surpresas no longo prazo. Continuando aqui, resultado do fundo. A maior parte do resultado, obviamente, é de CRIs, né? Provém de CRIs, afinal, é um fundo que investe em CRIs. Tem uma parte relevante também em permutas financeiras e uma parte aí menos relevante, mas que também é interessante a gente entender, de receitas de cotas de outros fundos imobiliários que ele investe. Essas cotas de outros fundos que ele investe, pessoal, é simplesmente estratégica, tá? O fundo ele não é um fundo de fundos, a ideia do fundo não é ficar investindo em outros fundos imobiliários, é só para poder fazer ali algumas estratégias, beleza? Questão da rentabilidade, o fundo aí tem uma rentabilidade bem interessante, está com o valor patrimonial da cota aí na faixa dos R$10,15 e o preço, como a gente viu, na MXRF11, está cotado em 9,83, então pode significar uma oportunidade para você poder aproveitar. E lembrando, pessoal, que em momentos como esse, né, a maioria das pessoas está se lixando aí para a Bolsa de Valores e é hora de você, muitas vezes,
aproveitar para comprar, porque depois que sobe as pessoas vêm perguntar se vale a pena. Não vale mais a pena, entendeu? Já subiu, não vale mais a pena. Então essa é a verdade. Aproveita para comprar, não fica achando que está caro, né? Não é uma recomendação, mas estão vendo aqui que é um fundo bom, é um bom assim, tem um bom portfólio, então assim, não fica com muito lero-lero. Continuando, questão da rentabilidade, fundo muito bom, não tem muito que ficar procurando pelo em ovo aqui. Vamos ver agora o portfólio do fundo, também se mantém a mesma coisa de sempre, 75% em CRIs, 9% permuta financeira, 14% cotas de outros fundos e tem 2% em caixa. Investimentos ativo objeto, tem aí 50%, metade em crédito corporativo, quase um quarto, pouco mais de um quarto quer dizer comercial, 20% residencial e os caixa aí, caixa na verdade 2%. Questão aí da taxa média por indexador e spread de crédito. Aí 39% do book é em CDI, mais 2,53% ao ano. 59% o fundo está apostando bastante ainda no IPCA, mais o INCC. Então, assim, o fundo, como a gente pode ver aqui abaixo, a gente pode ver que o fundo está com 51% da distribuição do portfólio por indexador atrelada ao IPCA e ao INCC. Então, apesar, já comentei isso, apesar da tendência do IPCA cair, mas o fundo ele continua se segurando aí na inflação, justamente para proteger o investidor, para proteger o portfólio do fundo no longo prazo com relação à inflação. Outras informações em relação aos fundos imobiliários que ele investe, mesma coisa, tá, pessoal? Não tem muito o que ficar comentando. Fundo de vez em quando aí, com o passar dos meses, ele faz algumas reciclagens, ele compra um pouco mais, vende um pouco, mas assim, de modo geral, eu acompanho o fundo faz tempo, é isso mesmo, o fundo investe sempre nesses outros fundos imobiliários aqui, então assim, não tem muita mudança, beleza? Aqui a gente pode ver, no mês de junho, deixa eu ver aqui, certificados de recebíveis imobiliários, abaixo evidenciam-se os comentários do gestor a respeito dos novos ativos. Então esses aqui foram os CRIs que o MXRF11 investiu aí. A gente pode ver nesse CRI aqui com uma taxa de CDI mais 4,5% ao ano, é uma taxa ok. Esse outro aqui, CDI mais 2,25% ao ano. Esse outro aqui, muito bom, IPCA mais 7,15% ao ano. E esse último aqui, IPCA mais 6,47% ao ano. Lembrando, né, pessoal, que sempre a rentabilidade está atrelada ao risco. Então, se você vê aqui uma rentabilidade mais baixa, provavelmente esse CRI aqui tem vamos dizer assim, um risco muito menor, né? Então provavelmente não vai ter problemas. Claro que pode ter, mas provavelmente não vai ter. Só para quem está começando entender como que funciona. Aqui a gente pode ver os indexadores, como eu disse para vocês, metade aí do portfólio, um pouco mais da metade está indexado ao IPCA e a outra parte ao CDI, a taxa Selic. A tendência dos dois é cair, a tendência do rendimento de todos os fundos de papéis e todos os fundos que são atrelados a esses indicadores é cair, mas de modo geral isso é bom, por mais que a gente vai passar a receber menos, com a inflação baixa, isso melhora a economia de modo geral, então assim, por mais que o rendimento vai cair, isso é bom para todo mundo, não se preocupem com isso. Setores da economia, 37% residencial, 17% alimentício, 15% shoppings, 7% saúde, 6% agronegócio e 19% outros. Bem diversificado aí nos setores de economia, então não se preocupem com isso também. Vencimento aí dos contratos de duração, dos CRIs, melhor dizendo, maioria aí em 2029, então um fundo bem tranquilo também, não tem muito o que ficar falando, bem de boas. Certificado de recebíveis imobiliários, pessoal, aqui a gente pode ver que abaixo evidenciam-se os status dos CRIs com histórico recente de eventos que já influenciaram os fluxos de pagamento dos papéis previstos nas aquisições dos títulos. A soma dos ativos representa 0,60% do patrimônio líquido do fundo. Então, assim, pouquíssimo, né? 0,6% do patrimônio do fundo, 0,6% de 2,3 bilhões. Então, muito pouco, nem compensa ficar comentando. Composição da carteira, essa é uma coisa que me atrai muito aqui no MXRF11, eu acho que atrai outros investidores também, é a questão de que
A carteira do fundo ela é bem diversificada, pessoal, ela é muito grande e os ativos eles não representam um percentual tão grande do patrimônio líquido. Isso diminui demais o risco, claro que aumenta aí a pulverização em relação às taxas, por isso que o fundo não paga tanto, mas também é um fundo que não é tão arriscado assim quanto outros fundos imobiliários, como HCTR11, TORD11. Então assim, só para que vocês entendam. Em relação ao percentual do patrimônio líquido, os CRIs, ou melhor dizendo, os ativos que ele tem não representam uma parcela tão grande e isso é muito bom, eu particularmente gosto dessa forma. E aqui em relação aos indexadores, a gente pode ver CDI, IPCA, CDI, IPCA, então assim, o fundo está bem dividido em relação a esses indicadores. Periodicidade, maioria mensal, por isso que o fundo ele mantém essa consistência de pagamento de 7, 8 centavos, aí, até 10 centavos por cota todos os meses, apenas um aí é trimestral, mas é isso, pessoal. E aqui, vamos ver, composição da carteira, aqui tem o detalhamento, quem quiser investir no fundo tem que dar uma olhada melhor nisso aqui, não vou ficar lendo, é muita coisa para ler, precisaria de fazer uma live para isso, então assim, não vou ficar lendo isso aqui de jeito nenhum. Continuando, permutas financeiras é uma estratégia que o fundo faz também para poder alavancar o seu patrimônio. Aqui a gente pode ver que o início da obra, né, aqui ele está explicando como que funciona a permuta, o início da obra, 6 meses, depois o período de construção, 3 anos, depois o repasse demora aí em torno de 6 meses. Claro que isso aqui é uma projeção, a gente pode ver que é uma projeção aqui, ó, 6 meses, mais ou menos 6 meses, mais ou menos 3 anos, mais ou menos 6 meses. Então assim, é em torno de aproximadamente de 4 a 5 anos para poder fazer esse processo todo. Taxa média de aquisição, né, aqui em relação às permutas financeiras em junho de 2022, 12,57%, muito bom, uma taxa muito boa. E aí, em relação ao valor, 200 milhões de reais. Um valor baixo, né, se considerando, comparando aí com o patrimônio do fundo. Fluxo de caixa, pessoal, das permutas financeiras, a gente pode ver que nesses últimos meses, aí desde dezembro, o fundo não faz investimentos em permutas financeiras, mas ele já fez no passado, por isso que ele está colhendo os frutos agora. A gente pode ver que os dividendos eles continuam caindo, continuam contribuindo para o fundo imobiliário. E é isso. Aqui em relação às cotas, o fundo também faz tempo que não faz uma emissão de novas cotas, continua aí desde abril de 2021 com a mesma quantidade de cotas. Isso é bom, né? O fundo já tem bastante cotas, então assim, no momento não está precisando e no momento, ao meu ver, não é o momento de fazer novas emissões de cotas. Tem que ser corajoso para fazer em momentos como esse. Aqui estão os ativos do fundo, tá, pessoal? Aí a gente não vai comentar sobre eles também, mas quem tiver oportunidade, dá uma procurada, vai lá no Google Maps, já mostrei como funciona, procura aí os ativos, dá uma olhada na localização, se são ativos bons, são ativos ruins. Pela foto já dá para ver, né, pessoal? Um prédio desse, acha que é ruim? Não é ruim de jeito nenhum. Então, só pela foto já dá para você ter uma ideia. Então, por aqui você vai ter uma ideia do apanhado geral, se o fundo tem bons ativos, se tem ruins ativos, e aí você vai julgando. Olha só um prédio desse, bonito pra caramba. Então, o fundo não é ruim. E por último, pessoal, acho que é isso, né? Relatório gerencial é isso mesmo. MXRF11 não tem muita surpresa, é sempre isso mesmo, esse arroz com feijão, beleza? Mas então é isso, pessoal. Muita gente me questiona aí se o MXRF11 é o melhor fundo da Bolsa de Valores, e por ele ser o fundo com o maior número de cotistas, mas não acho que seja o melhor. Eu acho que o melhor não existe, simplesmente. Eu acho que assim, existem fundos bons, ele está entre os melhores, mas não necessariamente é o melhor. Porque se a gente pegar em relação à distribuição de rendimentos, ele não é o que distribui mais rendimentos. Se a gente pegar em relação ao risco, ele não é o mais arriscado. Então, assim, a gente tem que colocar tudo isso na balança, porque se você pegar no quesito rendimento, ele não é o melhor. Se você pegar no quesito risco, ele também não é o melhor. Só que, em relação a risco e retorno, ele é um fundo muito bom que eu recomendo você considerar, estudar para considerar investir, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Ó, quem puder se inscrever no canal, ativar as notificações, eu peço isso todo vídeo, mas é importante, ajuda demais se você puder compartilhar esse vídeo com um amigo, com uma amiga, manda no grupo da família também, isso ajuda demais o nosso trabalho. E olha só, no primeiro link da descrição tem um relatório gratuito da Nord, que é a nossa parceira aqui do canal.
sobre fundos imobiliários, pessoal. Para quem está começando, para quem já investe, clica no link, põe um e-mail, porque é um relatório muito bacana e é de graça, você não paga nada por isso. Em 5 minutinhos você lê o relatório, beleza? Vou ficando por aqui então, um abraço e até o próximo.